Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom nós estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem nos fortalecido a cada dia, nos dirigido pelo Espírito Santo e nos fortalecido segundo a sua vontade, para que em Cristo Jesus sejamos feitos mais que vencedores. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, a todos vocês, que Deus conceda um momento de paz, um momento de reflexão, um momento de interação e de crescimento espiritual. Todos nós buscamos a Deus em espírito e em verdade e queremos ter este crescimento para, no nosso comprometimento com Deus, independente da sua expressão de fé ou do seu vínculo denominacional, mas no crescimento da palavra de Deus, nós possamos viver em paz, harmonia, felicidade, sabendo que Deus está cuidando de nós e tem o melhor para cada um de nós. Então, que Deus abençoe, que nós tenhamos um tempo de reflexão, de crescimento na palavra de Deus e vamos para a mensagem de hoje. Vamos falar a respeito de presente. É muito bom ganhar presente, é muito bom estar presente, é muito bom ser presente. Mas quando nós falamos do presente objeto, aquele que nós ganhamos, nós temos que ter em mente que o presente está muito além do objeto ofertado. É claro que quando nós ganhamos um presente palpável, nós podemos e nos sentimos alegres, mas mais alegres do que o objeto em si, do que aquilo que nos foi oferecido, melhor do que isto é a pessoa que nos presenteou ter dado um pouco de si para que aquele momento acontecesse. A pessoa, quando ela foi comprar o presente, ela pensou em você, ela pensou naquilo que você possivelmente gostaria. Se for um objeto, ela normalmente ela observou aquilo que você necessitava ou aquilo que você gostaria de comprar no dia a dia, nos relacionamentos da amizade, nos vínculos fraternais que nós temos, as pessoas nos observam. E às vezes em comentários nós falamos, olha, eu gostaria de ter isso ou ter aquilo, e o outro que está prestando atenção em nós e quer nos presentear, ele compra aquilo que nós desejamos, porque ele quer fazer um agrado, um carinho, ele quer expressar o seu amor sobre todos nós. Então, o presente nunca é somente o objeto recebido, mas ele está muito além disso. O presente está muito além do que o objeto, mas a expressão do amor, do carinho, do afeto, a expressão do cuidado, do zelo em observar aquilo que uma pessoa gostaria de ter. Nós temos muitos presentes em que, vamos dizer, comercialmente, até não teria muito valor, mas para cada um de nós ele tem um valor inestimável. Por quê? Porque neste presente está também o amor, o trato, o carinho, a atenção do outro para conosco. Então, aquele objeto, aquele presente, passa a ter um valor inestimável a todos nós. Eu, por exemplo, tenho um Topojijo, que é um bonequinho de uma série antiga que passava na televisão, já tem bastante tempo, mas eu tenho esse boneco e eu conservo porque foi a minha avó que me deu. Inclusive, esse boneco ele é mais velho do que eu, mas eu conservo com muito carinho, não sei, não tenho nem ideia de que valor comercial ele teria, mas para mim ele tem um valor inestimável, porque me lembra o carinho, o cuidado da minha avó materna para comigo. Então, quando nós observamos isto, aquele objeto, aquela referência, aquele presente, passa a ter um valor diferenciado. Então, sempre tenham em mente
que o presente que você vai ganhar, ele é maior do que o objeto que você está recebendo, porque por trás existe a atenção, o amor, o cuidado, o carinho. Agora, muitas vezes, na nossa limitação humana, nós oferecemos um presente ou recebemos um presente em que não nos serve ou não vai servir a outra pessoa também. Se for uma camisa, por exemplo, nós recebemos uma camisa, ganhamos uma camisa que às vezes ela fica pequena ou grande demais, ou às vezes ela é de uma coloração que não nos agrada tanto, e nós temos que trocar este presente. Mas isto por causa das limitações humanas que nos levam a cometer erros. É claro que quando nós expressamos o desejo que o outro compra aquilo que nós desejamos, não há necessidade de troca. Mas mesmo assim, se o outro fala que gostaria de uma camisa de uma determinada cor, mesmo que você compre, você ainda pode errar no tamanho, seja para mais ou para menos, porque o ser humano é passível de erros. Agora, Deus, quando ele nos observa e no amor que ele tem em cada um de nós, e dentro desse amor, a atenção, o zelo, o cuidado, o carinho que Deus tem para com cada um de nós, é expresso através da sua do seu amor para conosco todos os dias. A maneira que Deus se oferece para nós através da Bíblia, a única regra de fé e prática para todo cristão, a maneira que Deus se oferece a nós através dos cuidados, da manutenção da vida diariamente, daquilo que nós precisamos diariamente, e ele, mais do que isso, nos ofereceu um grande presente, que é o que todos nós precisamos. Todo ser humano precisa desse presente: descanso. E aí, Deus nos deu um presente muito interessante. Ele nos deu o sábado, o sétimo dia da semana, para que nós descansássemos dele. E como Deus é perfeito, conhecedor de todas as coisas, é claro que nós, como cristãos que amamos a Deus em espírito e em verdade, não vamos fazer essa desfeita recusando o presente de Deus ou trocando aquilo que ele nos deu por outro. Quando nós observamos que Deus, ele se propõe a olhar para nós e ver as nossas necessidades e oferece aquilo que nós precisamos, nós apenas somos gratos. Gratos porque nós nem merecemos tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho. Deus, ele fala em Êxodo capítulo 20, o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para descansar, porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou, santificou e abençoou. Olha que interessante. Deus, ele tem 3 atos dentro desta criação que serve para o nosso descanso humano. E para representar isto, ele mesmo faz. Ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Descansar é você espairecer, não ter preocupações nesse dia. É manter a sua confiança em Deus de tal forma em que você possa relaxar, independente das adversidades deste mundo, porque você sabe que Deus está cuidando de você de um modo muito especial. Então, descansar é você relaxar, espairecer, ter tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, o cônjuge um com o outro. O dia em que você tem na nossa correria, nós temos pouco tempo para sentar à mesa, a família inteira, partilharmos de uma refeição com qualidade de vida, uma refeição de qualidade. Então, Deus nos proporciona isto. Quando nós olhamos o texto de Marcos 2:27, nós observamos Jesus falando que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado não é para ser uma imposição de legalismos com tarefas, com trabalhos tão excessivos e com
com nãos tão fortes, em que passa a ser de fato um peso para todo que entra ali no descanso do sábado. Não, Deus não tem essa proposta. O peso não é o sábado não é um peso para nós. O sábado é um dia de descanso, é um presente de Deus. É bom que nós tenhamos esta percepção do que Deus está nos oferecendo. Dentro desse presente, nós podemos descansar, podemos brincar, podemos estar junto com os nossos filhos, podemos ter uma refeição de qualidade, devemos estar também a todo momento em comunhão com Deus, fazer um passeio, ir para um lugar agradável, observar aquilo que Deus criou, estar junto com o cônjuge é dia de família, é dia de estarmos juntos como família espiritual e como família em laços afetivos, em laços de sangue. O sábado foi feito para o homem. O sábado não é o dia do não. O sábado é o dia do sim. O sim para descansar, o sim para confiar, o sim para se alegrar, o sim para ter comunhão entre os cônjuges, entre os filhos e toda a família participar com alegria do melhor. Mas também dentro dessa concepção do sábado sendo descanso, para que isto possa acontecer com real clareza, nós temos que nos preparar para isso. É por isso que, além de ter o sábado como um presente divino, nós também temos o sábado educativo, o sábado educacional, aquele sábado que nos educa para o futuro. Afinal de contas, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus Cristo. Então, em todo momento, nós temos que observar a nossa vida, como nós podemos melhorar, como nós podemos crescer. Nós temos que fazer o melhor hoje para termos o melhor amanhã. Falo muito isso com relação à educação de filhos. Não adianta os pais falarem que querem querem um mundo melhor para os seus filhos, porque na verdade os pais têm que investir tempo, educação, para que criar filhos que sejam melhores para o futuro, e assim todos terão um futuro melhor. Então, não há um futuro melhor para os filhos se não houverem filhos melhores para este futuro. Então, esta necessidade de preparação também envolve o sábado como a educação, o sábado educativo. Por quê? Porque na sexta-feira a Bíblia registra o dia de sexta-feira como o dia da preparação. Preparação para quê? Para o sábado. Preparação para o dia seguinte. Preparação para o meu futuro. Preparação para descansar em Deus neste sábado, representando toda a eternidade que nós vamos ter de descanso, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, como afirma o apóstolo João em Apocalipse 21. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, colocamos em prática e descansamos na confiança que temos em Deus, nós vamos viver com muito mais qualidade de vida. Mas para isso nós temos que nos programar, temos que nos preparar para o dia seguinte. Então, como nós fazemos isso? Na sexta-feira, dia de preparação. É claro que dia a dia da semana nós vamos nos preparando para que tenhamos um sábado de descanso, de harmonia, de alegria, sem que ele seja um peso e sem que ele tenha o legalismo que as pessoas imaginam. Mas quando chega na sexta-feira, eu vou observar o que eu vou comer amanhã, aonde eu vou com meus filhos, o que eu vou fazer com o meu cônjuge, para que lugar eu possa passear, desde que não envolva finanças, não envolva compra, não envolva venda, não envolva trabalho, né? E isto por quê? Porque se eu contrato alguém para trabalhar para mim, eu estou sendo o senhor dele. Se eu me permito ser contratado para trabalhar para outro, o outro está sendo meu senhor. Agora, quando eu descanso no sábado, na maneira que Deus prescreveu para que eu descansasse,
Então, desta maneira, eu declaro ao mundo que Deus é o meu único Senhor e que eu estou aceitando plenamente o presente que Ele me deu de forma agradável, de forma feliz. Eu quero compartilhar desse dia com a minha família humana, com a minha família dos laços de sangue, mas também com a minha família espiritual, em louvor, adoração ao Deus que me criou, em honra ao Deus que me criou à sua imagem e à sua semelhança, e ele mesmo descansou, santificou e abençoou o sábado. Então, nós temos esse sábado que nos educa para o futuro, para o dia de amanhã, esse sábado que nos prepara para que a todo tempo nós tenhamos uma boa observação do que nós precisamos no futuro e dentro disto aquilo que nós precisamos preparar hoje para que possamos alcançar os sonhos, os projetos, os planos, tudo aquilo que está no dia seguinte. Nós temos também, desta maneira, o sábado como referência eterna, o sábado como descanso eterno que nós vamos ter com Jesus Cristo por toda a eternidade. Sabemos que Cristo está voltando, nos levará para os céus, passaremos um milênio ali. Depois será reconstruído um novo céu, uma nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor, como declara o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante. Estaremos para sempre com o Senhor, em descanso, felicidade, harmonia, simplicidade, né? Estaremos brincando, estaremos sorrindo, não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, não haverá nada que seja negativo ou penoso para cada um de nós. Estaremos na eternidade com Deus. Então, como símbolo também dessa referência da eternidade, nós temos o sábado para que nós, desde já, aprendamos a descansar no Senhor, aprendamos a nos alegrar com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, que nós aprendamos a conviver uns com os outros de maneira sadia, de maneira agradável, que nós aprendamos a sorrir, a estarmos juntos, a nos abraçar, a expressar o amor dentro desse presente do descanso que Deus nos dá. Mas também muitos falam a respeito do sábado como sombra. E eu gostaria de começar falando desta questão, mostrando que para que haja sombra é preciso ter um objeto sólido. Se há sombra, é porque existe um objeto original. A sombra nada mais é do que algo que está na frente da luz e a luz projetada nesse objeto forma a sombra. Então, se o sábado é sombra, né, então é porque existe um objeto verdadeiro. Existe um objeto maior que é o descanso eterno que nós teremos em Deus por Jesus Cristo na direção do Espírito Santo. Então, quando nós falamos do sábado como sombra daquilo que haveria de vir, muitos utilizam essa questão para falar da lei, como se ela tivesse sido nula. Mas, na verdade, o sábado, ele faz parte de algo sólido, de algo concreto, representando aquilo que está projetado no futuro. Quando eu tenho, por exemplo, o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 16 em diante, o texto fala assim: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. E o próprio Cristo fala que ele é o Senhor do sábado. Para que exista sombra, é necessário que exista um objeto real. E o descanso que Deus preparou para nós, o descanso do sábado, ele é algo real na eternidade. Ele é um elemento real na eternidade. Nós temos também o texto de Hebreus, capítulo 10, o versículo 1, falando assim: a lei
traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Você se aproxima para adorar, a lei, ela não traz esse aperfeiçoamento. A lei, ela nos educa, ela nos corrige. A lei mostra aquilo que está de errado em nós para que nós possamos fazer da maneira correta. Se não houvesse lei, não haveria pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Então, mais uma vez, ele coloca aqui que a lei traz apenas sombra. A lei e o sábado faz parte da lei, está ali mais uma vez falando em Êxodo 20, né, na relação dos 10 mandamentos, é o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas ele é uma sombra, realmente ele é uma sombra, ele é uma sombra do descanso que nós vamos ter na eternidade, ele é uma sombra do amor de Deus, ele é uma sombra da presença de Jesus Cristo, ele é uma sombra da felicidade de compartilharmos a eternidade com nosso Senhor e Salvador pelo Espírito Santo que habita em nós. O sábado é uma sombra porque existe um objeto real que está sendo ali iluminado, e desta maneira, iluminado por Deus, o sábado projeta uma sombra que é o que nós vivemos no dia de hoje. Então, seria muito mais coerente que todos nós aceitássemos o sábado como um grande presente de Deus, para que nós possamos descansar, fazer a vontade de Deus, viver nesta sombra de hoje, que é o sábado, para que amanhã nós possamos viver o objeto real, o sábado eterno que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.